Bom, pessoal, eu vou apresentar aqui nesse vídeo uma espécie de roteiro das atividades de um geólogo de engenharia em projetos de barragem. Uma boa parte do que eu vou falar aqui não se encontra em livros, né? Está baseado na percepção de algumas décadas de trabalho, né, na área de geologia de engenharia. Eu vou começar aqui falando das atividades iniciais que um geólogo de engenharia, já na primeira inspeção de campo, o que ele deve abordar? E falar também dos recursos de uma ferramenta chamada geoprocessamento, e como ela pode ser utilizada ao longo do desenvolvimento dos trabalhos. Sem nenhuma pretensão de esgotar o assunto, muita coisa eu vou deixar de falar. E não é por esquecimento, não. É simplesmente pelo fato de que as contribuições da geologia de engenharia em projetos de barragens são bastante amplas, né, diversificadas, né, e demandaria uma carga horária incompatível com o objetivo que se propõe nesse vídeo. Portanto, nesse slide, eu mostro basicamente o que eu vou abordar ao longo dos slides subsequentes, ou seja, apresento uma espécie de checklist, né, das atividades que eu considero importantes, né. Eu apenas chamo a atenção para esses tópicos, né, e em seguida, então, eu vou detalhar cada um deles, né. Portanto, as atividades que eu considero importantes são a conveniência de se conhecer previamente a geologia da área, né, a utilização dos equipamentos básicos que o geólogo deve levar a campo para o desenvolvimento do seu trabalho. Falar sobre a importância dos estudos sobre as descontinuidades do maciço rochoso e a sua subsequente elaboração das projeções estereográficas. Atividade extremamente importante, mas não devidamente utilizada em diversos projetos que a gente vê por aí. E, por fim, a utilização dos recursos do geoprocessamento. Esse assunto, por demandar uma carga horária razoavelmente grande para esse vídeo, eu vou focar exclusivamente na sua utilização em projetos de barragem. Bom, com relação ao conhecimento prévio da geologia, eu diria que o geólogo não pode fazer uma inspeção de um eixo de barragem sem saber onde está pisando, né? Portanto, um estudo prévio sobre a geologia da área é imprescindível. É evidente que nessa fase de estudo não é necessário entrar em maiores detalhes, mas pelo menos saber, né, se essa barragem está localizada em uma zona de cristalino, né, em rochas sedimentares, ou seja, que rochas ou tipos de rochas se constituem a sua fundação. Com relação à elaboração de uma base cartográfica, né, e sobretudo associado à imagem de satélite, e que eu chamo, portanto, de uma carta-imagem, para mim isso é imprescindível. Eu não me vejo participando de um trabalho dessa natureza, se no mínimo ter o suporte de uma carta-imagem devidamente referenciada, para que eu possa tranquilamente me localizar em qualquer ponto da minha área de interesse. Com relação aos equipamentos básicos que um geólogo deve ter em mãos nos seus trabalhos iniciais de campo, eu destacaria os seguintes instrumentos que eu considero básicos, baratos, sim, mas de fundamental importância, né? São a bússola de geólogo, evidentemente, o martelo, o canivete e o GPS. A bússola de geólogo, instrumentos simples, baratos, mas extremamente necessários, né? As imprescindíveis medidas de fraturamento do maciço rochoso, né? Eu preciso dessas medidas para a elaboração das projeções estereográficas, que eu particularmente considero uma das grandes contribuições da geologia de engenharia, né? Sobretudo em projetos de barragem. Mas sobre esse assunto nós vamos falar um pouquinho mais adiante. O martelo de geólogo, né, e o canivete são instrumentos dos mais simples possíveis, né? Vai permitir eu já ter uma boa ideia a respeito da resistência da rocha, né? E que eu vou precisar numa subsequente classificação do maciço rochoso. Um outro instrumento que eu considero fundamental é a utilização do GPS, né? Não podemos esquecer que muitas vezes nós temos que nos afastar do sítio da barragem, né, para analisar possíveis ocorrências de materiais naturais de construção, áreas de empréstimo, avaliar inclusive possíveis outros eixos de barragem. E como já elaboramos uma carta-imagem, né, devidamente já referenciada, em qualquer ponto da área de interesse, o GPS vai me informar exatamente onde estou. Já aconteceu, inclusive,
colega nosso, um trabalho dessa natureza, se perdeu em campo, né? E o grande problema não foi nem descobrir como voltar para a cidade, mas sim descobrir aonde ele tinha deixado o carro para fazer uma inspeção, né, onde só podia ser feito a pé, não tinha acesso a carro. Se ele tivesse com a base cartográfica, né, sobretudo com a carta-imagem devidamente referenciada, né, esse tipo de problema, né, jamais teria acontecido. Quando eu falei sobre a utilização do martelo geólogo juntamente com o canivete, como instrumento básico de trabalho, eu fiz uma associação imediata com a resistência da rocha. E sobre esse assunto, resistência da rocha, eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, conceituar a resistência da rocha. Né? O que é que se entende por resistência da rocha? A capacidade que tem um maciço rochoso em absorver uma determinada tensão, sem sofrer deformações capazes de gerar ruptura, é que configura a sua resistência. E essa resistência, ela depende de vários fatores, né? Sobretudo da sua composição mineralógica. Né? Se você vai comparar, por exemplo, a rocha gnáisica, né, com uma rocha sedimentar estratificada, apresentando descontinuidades com preenchimentos argilosos, é claro que a rocha gnáisica é mais resistente. E como é que você determina, então, essa resistência? Né? Essa resistência é determinada por meio de ensaios de campo, ensaios de laboratório, e por análises expeditas, né, fruto de experiências, digamos, obtidas ao longo de décadas. Essa tabela aqui, que eu estou apresentando, é o resultado dessa experiência, né, obtida ao longo de décadas. Né? Trata-se de uma tabela autoexplicativa. Né? Apenas gostaria de ressaltar sua importância muito em função de uma muito provável classificação de maciço rochoso, que é fundamental, imprescindível em estudos de projetos de barragem. Com relação aos estudos das descontinuidades do maciço rochoso, eu diria o seguinte: eu estou com a minha bússola, e o que eu tenho que fazer são as medidas dos diversos sistemas de fraturamento ao longo do eixo da barragem. Lembrar que essas medidas devem ser separadas, ou seja, as medidas da ombreira direita são da ombreira direita, né, e as medidas da ombreira esquerda são da ombreira esquerda. Não se pode, pelo menos, não se deve misturar. Apenas para ilustrar o que eu estou falando, eu vou mostrar aqui no slide seguinte o porquê um mesmo sistema de fraturamento interfere diferentemente nas duas ombreiras. Então, eu fiz aqui esse desenhozinho mal feito, mas é só para ilustrar o que eu estou falando. Né? O sistema de fraturamento da ombreira esquerda, ele intercepta a face da ombreira com clara tendência, uma ruptura plana por deslizamento. Né? Esse caso, inclusive, me lembra muito bem Camará. Né? Enquanto aqui na ombreira direita, esse mesmo sistema, né, de fraturamento, ele mergulha para dentro do maciço. Portanto, não tem problema nenhum. Na realidade, até se constitui um fator estabilizante. Isso para exemplificar apenas um sistema de fraturamento. Né? Outros sistemas de fraturamento podem existir, evidenciando, inclusive, outros tipos de problemas. Reforçando, as medidas de fraturamento das duas ombreiras devem ser separadas. Aqui a gente vê uma vista frontal de uma ruptura plana e a sua projeção estereográfica. Eu vou aproveitar aqui e fazer algumas considerações a respeito do mecanismo de ruptura de uma ruptura plana. Né? Como é do conhecimento da grande maioria dos geólogos de engenharia, né, e engenheiros geotécnicos também, a ruptura plana se dá por meio de uma descontinuidade que rege todo o processo de deslizamento. Né? Agora, entrando um pouco aqui mais em detalhes sobre esse tipo de ruptura, a gente pode dizer que a condição básica para que ocorra uma ruptura plana é que essa descontinuidade aqui seja subparalela à face do talude, né, divergindo no máximo 20 graus. Possui inclinação inferior à face do talude, ou seja, essa descontinuidade aqui tem que interceptar a face do talude, né, e que essa inclinação, evidentemente, seja maior do que o ângulo de atrito dessa descontinuidade. Já nesse slide, esse slide mostra a vista frontal de uma ruptura em cunha e a sua projeção estereográfica aqui. Esse tipo de ruptura acontece quando existe uma interceptação
né, entre duas descontinuidades. Obviamente que para que haja o deslizamento é necessário que o ângulo de inclinação da linha de interseção seja inferior ao ângulo do talude, ou seja, também tem que interceptar a face do talude, né, e que essa inclinação, evidentemente, a inclinação dessas descontinuidades sejam maiores do que o ângulo de atrito dessas duas descontinuidades. Aqui a gente vê uma vista frontal de uma ruptura por tombamento, né, e a sua projeção estereográfica, né. Esse tipo de ruptura acontece quando as descontinuidades possuem alta declividade e mergulham para dentro do maciço. Para que haja uma ruptura por tombamento, a direção aqui dessas descontinuidades não pode divergir além de 10 graus da direção da face do talude, ou seja, tem que ser subparalela mesmo. Alguém que tem familiaridade com projeção estereográfica percebe logo aqui, né, a concentração de polos na mesma direção da face do talude. Agora, sobre esse assunto, né, especificamente sobre rupturas por tombamentos, eu vou fazer uma pequena observação aqui. Né. Eu já tinha conhecimento dessa relação aqui, né, proposta por Hudson e Harrison, ou seja, 90 graus, menos a inclinação da face do talude, acrescido do seu ângulo de atrito. Se for inferior ao ângulo da descontinuidade, nesse caso estamos falando de um maciço instável. Ok. Mas eu sempre tive também em mente, né, inclusive isso é registrado em diversas fontes sobre o assunto, que as projeções estereográficas, por se tratar de uma abordagem essencialmente geométrica, não seria possível calcular o fator de segurança. E para minha surpresa, encontrei essa expressão aqui, né? Perdi a referência, até já procurei, mas não encontrei. Ou seja, não sei quem foi o autor, mas o fato é que, especificamente no caso de ruptura por tombamento, essa expressão aqui permite quantificar o fator de segurança. E aí eu pensei, eu vou utilizar essa expressão no caso que eu já conheço, né? E vou ver como é que fica. Bom, isso aqui então é um caso real, né? Eu já tinha essa projeção estereográfica aqui, fruto de um trabalho anterior, onde eu apliquei inclusive essa expressãozinha aqui, né, do Hudson e Harrison, né? De acordo com essa expressão, a gente vê claramente que o talude se encontrava absolutamente estável, ou seja, a relação 90 graus menos a inclinação da face do talude, acrescido do ângulo de atrito, é menor que o ângulo da descontinuidade, né? Ou seja, 50 é menor que 80. Mostrando, evidentemente, a vulnerabilidade do maciço com relação à ruptura por tombamento. Agora, quando você coloca os dados na equação que calcula o fator de segurança, a gente obtém o valor do fator de segurança igual a 0,33. Né? Confirmando dessa forma, então, o motivo pelo qual o maciço foi rompido. No caso específico de um maciço extremamente fraturado ou muito alterado, numa situação em que o deslizamento, caso ocorra, mas não seja condicionado por uma descontinuidade geológica, o maciço passa a ter um comportamento semelhante ao de um solo. E neste caso, a ilustração seria essa aqui, ou seja, uma ruptura circular, né, e a sua respectiva projeção estereográfica. Quando eu falei sobre descontinuidade de maciços rochosos, a importância de se identificar os diversos sistemas de fraturamento ao longo do eixo de uma barragem, eu deixei de abordar duas características extremamente importantes, que são o comprimento e espaçamento das descontinuidades. Essas características não são identificadas em uma projeção estereográfica, mas devem ser particularmente estudadas. Né? Esse slide aqui ilustra bem o que eu estou falando. Apresenta-se aqui duas famílias de fraturamento, né? A família F1, né, e a família F2. A família F1 mergulhando aqui para dentro do maciço, e a família F2 com grande influência aqui na estabilidade do maciço. Como a gente pode ver aqui, a família F2 são fraturas expressivas, e que certamente farão parte dos blocos que deslizarão ao longo de um determinado plano, ou seja, a ruptura plana com certeza. Aqui na figura B, o maciço se apresenta bem mais fraturado. Né? As fraturas são bem menos expressivas, né? Gerando pequenos blocos, né, que poderão se desprender do maciço sem grandes problemas. Agora, aqui na figura C, a família F1 é que se constitui a grande vilã. Né? Ela é que será responsável por possíveis rupturas por tombamento. Né?
E diante desse fato é que eu digo que, além das disposições espaciais, né, dos diversos sistemas de faturamento, e que podem ser representados em uma projeção estereográfica, se faz necessário também a devida identificação do comprimento e espaçamento das diversas descontinuidades. Esse assunto aqui, nós vamos restringir o máximo a abordagem desse vídeo. Né? Trata-se de uma ferramenta das mais importantes, né, no processo de elaboração, não só relativamente a projetos de barragem, mas na análise do território em geral. Né? E aí eu me refiro tanto ao meio físico, né, como geologia, geomorfologia, solo, vegetação, como também o meio biótico e socioeconômico. É possível, por meio do geoprocessamento, espacializar dados alfanuméricos. Né? E o que é que significa isso? Né? Significa que eu tenho dados que foram disponibilizados em uma planilha eletrônica, né? Por exemplo, e transformar esses dados em um mapa. Né? Isso é que a gente chama de espacialização de dados. Mas sobre esse assunto eu vou fazer um pequeno adendo aqui. Né? Foi uma experiência interessante acontecida em 1584, né, na cidade de Londres, onde havia uma grave epidemia de cólera, doença até então desconhecida e muito menos a sua forma de contaminação. Bom, um médico da cidade, o Dr. John Snow, né, após 500 mortes, teve a ideia de indicar em um mapa, mais precisamente esse mapa aqui, a localização de todos os doentes e de todos os poços d'água, que naquele tempo era a principal fonte de abastecimento. E com isso verificou-se uma maior concentração de doentes, né, no entorno de um determinado poço. Né. Esse poço foi lacrado, né, o que contribuiu para debelar a epidemia. Esse fato forneceu evidências empíricas, né, e em seguida comprovada de que a cólera era transmitida por ingestão de água contaminada. Trata-se, portanto, de um exemplo típico, né, do poder que tem uma análise feita com dados espacializados, ou seja, uma simples listagem de casos de cólera de poços dificilmente permitiria concluir a relação entre a cólera e os poços de abastecimento. E é por esse motivo, né, então, que eu me refiro, quando se trata desse assunto, sobre o poder da espacialização. Bom, apesar de já ter me delongado um pouco sobre esse assunto, geoprocessamento, que particularmente me deixa um pouco entusiasmado, eu gostaria de ressaltar que eu vou procurar me restringir o máximo, muito em função da sua abrangência. Né? O geoprocessamento pode ser aplicado praticamente em todas as áreas do conhecimento humano, mas nós aqui nesse vídeo vamos restringir exclusivamente na sua aplicação em projetos de barragem. Para falar sobre o geoprocessamento, a gente teria que abordar o sistema de informações geográficas, sensoriamento remoto, fazer algumas considerações sobre fundamentos de cartografia, e, portanto, seria necessário, digamos, um tempo absolutamente incompatível, né, com a proposta desse vídeo. Mas existem 3 coisas que a gente não pode deixar de falar e que estão diretamente ligadas ao geoprocessamento, que é o processo de aquisição de dados. Primeiro, o site do IBGE, portal de mapas.ibge.gov.br. Segundo, o site do Earth Explorer. E terceiro, o site da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, o site da ANA. No site do IBGE, facilmente eu posso adquirir todos os dados do meio físico, né? Exemplo da geologia, geomorfologia, solos, vegetação, entre outros. Né? E aí eu vou começar já a utilizar esses dados já nos estudos iniciais, né? Diante da necessidade de conhecer a geologia da área, subsidiando inclusive a minha pesquisa de materiais naturais de construção. O site do Earth Explorer é o site do Serviço Geológico Americano. É muito útil quando se quer obter imagens de satélites. São diversos tipos de imagens geradas por diversos tipos de sensores e disponibilizados gratuitamente. Né? Uma imagem de satélite associada ao mapa geológico, que é obtido no site do IBGE, são elementos básicos extremamente úteis em projetos de barragem. Agora, para a utilização desses sites, é preciso ter uma senha. Né?
E para a obtenção dessa senha, é necessário fazer um cadastro. Esse cadastro está em inglês, né? O que já dificultou o seu preenchimento por parte de alguns colegas, mas nada de tão difícil assim que impeça o seu cadastramento, né? Uma das grandes vantagens desse site é que também são disponibilizadas as imagens SRTM, que são arquivos 3D, e que permitem a elaboração de modelos digitais de terreno, né? E por se tratar de arquivos 3D, possibilita a extração de curvas de nível, além da hidrografia. Excelente recurso. O site aqui da ANA, da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, é um site mais direcionado aos recursos hídricos, mas aqui também vale a pena se fazer uma pesquisa. São disponibilizados uma gama de dados muito grande, extremamente úteis em projetos de barragem. Conforme a abordagem no slide anterior, por meio do site do Earth Explorer, e utilizando, evidentemente, os recursos do geoprocessamento, você facilmente obtém o MDT. E com isso você pode extrair a redrenagem natural, das curvas de nível, inclusive pode calcular a área da bacia, tanto da bacia hidrográfica contribuinte como do reservatório. E já que você obteve o MDT do reservatório, você tem os limites desse reservatório, né? E com isso, torna-se muito simples a obtenção da sua área, do seu volume, né? Possibilitando, inclusive, né, você dar um start para os estudos hidrológicos com a obtenção da curva cota área-volume. Bom, apesar de fugir um pouco da área da geologia de engenharia, mas ainda no campo do geoprocessamento, eu faço essa abordagem por achar extremamente interessante a obtenção dessa curva cota área-volume. A obtenção dessa curva é feita por meio de um aplicativo desenvolvido pelo IPH, Instituto de Pesquisas Hidráulicas lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse aplicativo é chamado de IPH Tools, ele é gratuito. E é só baixar, começar a trabalhar. Eu, particularmente, tenho utilizado ele como plugin dentro do QGIS. Eu gostaria também ainda de ressaltar mais uma coisa a respeito do MDT. Né? Com a elaboração do MDT, a extração da hidrografia ele pode ser obtida com um nível bem mais detalhado que essas plantas do IBGE e DSG, né, na escala de 1 para 100 mil que a gente conhece. Muitas vezes a hidrografia associada a pequenos reservatórios não são cartografados, né, na escala de 1 para 100 mil. Nesse caso, tanto a hidrografia como esses pequenos reservatórios, eles podem ser facilmente visualizados por meio desses modelos digitais de terreno, sobretudo associado à imagem de satélite. Bom, pessoal, a ideia aqui era passar um pouco da minha experiência nesse tipo de atividade. Reconheço que não sou um bom didata, acho muitas vezes que falo rápido demais, né? A dicção também precisa melhorar muito, né? O que dificulta muitas vezes o entendimento por parte de alguns colegas. Mas é isso aí. É evidente que muita coisa pode ser acrescentada, mas além da limitação do vídeo, não se pretendia de maneira nenhuma esgotar o assunto. Bom, estamos hoje aqui no dia 11 de junho de 2022, portanto, um dia de sábado, né? E agora eu me despeço, desejando a todos um bom final de semana e um grande abraço a todos.